Olá, boa tarde. 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. No Brasil, são registrados cerca de 13 mil mortes dessa forma por ano. De olho nessa situação, em 2019, foi sancionada a Lei de Prevenção e Combate à Automutilação e Suicídio, que prevê, entre outros pontos, o atendimento psicossocial para a vítima e para a família. A prevenção ao suicídio é um dos destaques do Jornal da Justiça, primeira edição de hoje. Vamos aos demais. Conselho Nacional de Justiça realiza audiência pública sobre o rompimento da barragem de Mariana, em Minas Gerais. Ministro do Superior Tribunal de Justiça nega salvo-conduto para manifestantes que protestam na esplanada dos ministérios. E ainda, direito ao esquecimento. Na reportagem especial sobre os 130 anos do Supremo Tribunal Federal na era da República, você vai ver o julgamento que tratou do tema. A Suprema Corte discutiu o direito da dignidade humana e da privacidade. Qual era o interesse público de relembrar o caso? O Conselho Nacional de Justiça está promovendo, nesta sexta-feira, uma audiência pública sobre o rompimento da barragem do Fundão, ocorrido em novembro de 2015, em Mariana, Minas Gerais. A intenção é ampliar o conhecimento sobre a tragédia e seus danos socioambientais, oferecendo, assim, mais informações às partes envolvidas no processo, além de dar transparência aos limites legais das ações realizadas. Bom, quem está acompanhando e tem mais detalhes para a gente, conversa ao vivo, é a repórter Carolina Chaves. Olá, Carol, muito boa tarde para você. Olá, Rafaela, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, a audiência começou por volta das 9 horas da manhã, com relatos das vítimas da tragédia em Mariana. Entre os principais pontos levantados pelos atingidos pelo rompimento da barragem do Fundão estão a falta de reparação e de amparo por parte dos responsáveis pelo desastre. Além disso, as vítimas ainda destacaram a preocupação com a qualidade da água, a economia da região e também a saúde física e mental da população. Os atingidos também lembraram a necessidade de uma reunião presencial para tratar sobre o assunto. Rafaela, até o final... Por favor, pode continuar, Carol. Até o final da tarde serão ouvidos também magistrados, membros do Ministério Público e também do Observatório Nacional sobre Questões Ambientais. E lembrando, Rafaela, para finalizar, que o evento é transmitido pelo canal do CNJ no YouTube. Carolina Chaves, com as informações da audiência pública. Carol, muito obrigada mais uma vez. Boa tarde. E o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Joel Ilan Paciornik, negou salvo-conduto para manifestantes que protestam na esplanada dos ministérios em Brasília. O ministro do STJ, Joel Ilan Paciornik, negou um pedido de salvo-conduto coletivo em favor de manifestantes que se reuniram na esplanada dos ministérios em Brasília para participar das manifestações de 7 de setembro, alguns dos quais ainda permanecem acampados no local. Com o habeas corpus coletivo, os impetrantes queriam ter a garantia de não serem incomodados pela polícia no direito de locomoção até o próximo dia 20. Eles apontaram como autoridade coatora o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, o qual, segundo afirmaram, teria mandado a Polícia Militar fechar o acesso à esplanada, entre outras determinações. Com o pedido, os manifestantes pretendiam que o STJ proibisse a polícia de retirá-los da esplanada dos ministérios e de criar qualquer restrição ao exercício da liberdade de locomoção, expressão e reunião até o dia 20 de setembro. Mas, segundo o ministro, o pedido de habeas corpus não apresentou prova da existência de ordem para a retirada dos manifestantes, nem comprovou de qual autoridade teria partido a suposta determinação, fatos que inviabilizam, inclusive, a análise da competência do STJ para julgar o pedido. O relator apontou que os vídeos que circulam em redes sociais utilizados pela defesa como elemento indicativo da suposta ameaça ao direito de locomoção não provam as alegações trazidas pelos impetrantes. Desta forma, o ministro determinou o arquivamento do pedido. O gabinete do ministro Alexandre de Moraes divulgou nota nesta quinta-feira para esclarecer informações divulgadas pela imprensa. Segundo a nota, é falsa a informação publicada no blog do jornalista Lauro Jardim, de que o ministro marcou o encontro com o presidente da República, Jair Bolsonaro.
e ainda afirma que não houve qualquer combinação futura, como foi afirmado pela Globo News. O ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, determinou o arquivamento de notícia-crime apresentada contra 5 deputados federais. Os parlamentares foram acusados de publicar mensagens em redes sociais supostamente ofensivas ao presidente da República, Jair Bolsonaro. Nunes Marques atendeu a uma manifestação da Procuradoria-Geral da República. A notícia-crime foi apresentada ao Supremo Tribunal Federal pelo vereador Gilvan Aguiar Costa, de Vitória, no Espírito Santo. O político alegou a prática de infrações previstas na Lei de Segurança Nacional e do crime de injúria contra a honra de Bolsonaro, do STF e dos ministros da Corte. Ele pediu ainda que o caso fosse englobado no inquérito das fake news, que apura ameaças e outros ataques ao Supremo, e solicitou a prisão em flagrante dos parlamentares. Entre os alvos da acusação estão os deputados Marcelo Freixo, do PSOL, Helder Salomão e Paulo Pimenta, do PT, Alexandre Frota, do PSDB e Joyce Hasselmann, do PSL. Na decisão, o ministro Nunes Marques esclareceu que somente o próprio presidente, o ministro da Justiça, tem legitimidade para iniciar um procedimento criminal em casos de injúria contra o chefe do Executivo Federal. Ao acolher o pedido da Procuradoria-Geral da República e negar seguimento ao caso, o ministro explicou que, quanto ao crime contra a honra do presidente da República em razão de suas funções, a ação penal é pública condicionada, cabendo ao Ministério Público Federal agir a partir da representação em nome do ofendido, o que não ocorreu. Nunes Marques considerou ainda a imunidade dos parlamentares no que diz respeito à imputação de crimes previstos na Lei de Segurança Nacional. A defesa do ex-deputado Roberto Jefferson encaminhou uma petição ao ministro Alexandre de Moraes com pedido para que ele autorize a retirada temporária da tornozeleira eletrônica. A justificativa apresentada foi que o político precisa realizar 2 exames, inclusive de ressonância magnética, e que o aparelho pode causar interferência no resultado. Roberto Jefferson sofre de uma infecção aguda nos rins. O ex-deputado foi transferido da prisão para um hospital particular no último dia 5 para fazer tratamento. Ele foi preso preventivamente no dia 13 de agosto, no âmbito das investigações sobre uma suposta organização criminosa que busca desestabilizar as instituições republicanas. E você vai ver a seguir, no Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, vamos falar sobre os sinais de quem precisa de ajuda? É daqui a pouquinho, fique com a gente, eu volto já. Aquele Brasil que existia no processo constituinte é totalmente diferente do Brasil que a gente tem hoje, graças à nossa Constituição. Claro, ainda temos muito a crescer, nós temos muito a melhorar, mas não podemos dizer que temos um país totalmente diferente após a implementação da Constituição Federal de 88. A juíza Elizabeth Machado Louro, da 2ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, marcou para o dia 6 de outubro a audiência para ouvir as testemunhas de acusação do processo sobre a morte do menino Henri Borel. A mãe do garoto e o padrasto dele, o ex-vereador Dr. Jairinho, foram denunciados e presos pelo crime, mas não serão interrogados neste dia. A juíza determinou que, em virtude da quantidade de testemunhas que foram indicadas pela defesa, o casal será ouvido em outra data. Henri Borel, de 4 anos, morreu no dia 8 de março deste ano. De acordo com a denúncia, ele foi vítima das torturas realizadas pelo Dr. Jairinho no apartamento do casal, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Ao longo deste mês, são promovidas em todo o Brasil ações e prevenção ao suicídio. É o Setembro Amarelo. E hoje é o dia que essa luta ganha proporções ainda maiores. 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, um momento de reflexão e também de alerta. É preciso estar atento aos sinais de quem precisa de ajuda. Aquela pessoa tem uma história de vida com vulnerabilidades que eu não conheço, que eu não sei. Então,
a gente tende a não julgar e entender que ali cada ser humano é um conjunto, uma bagagem muito maior do que a gente está vendo naquele momento de desespero, de crise, de ruptura, né? Esse é o relato do dia a dia de quem corre para evitar o pior. O vídeo mostra a equipe do curso de formação de multiplicadores em urgência e emergência de saúde mental do Ministério da Saúde. O curso foi lançado neste mês para capacitar profissionais do SAMU a atender casos de suicídio. Segundo a Organização Mundial da Saúde, em 2019, 1 em cada 100 mortes foi por suicídio. A OMS afirma que a maior parte dos casos poderia ter sido evitada se a pessoa tivesse procurado ajuda ou se os sinais de transtornos tivessem sido identificados por quem está mais próximo. A maior parte das ocorrências foi relacionada a transtornos mentais, como depressão. No Brasil, são registrados cerca de 13 mil suicídios por ano. Roberta coordena um movimento que busca informar e alertar os pais sobre a automutilação e o suicídio. Nas redes sociais, ela defende um debate aberto e acolhedor sobre o tema. A iniciativa veio depois que Roberta enfrentou uma verdadeira luta dentro da própria casa. A minha filha, ela sofreu bullying na escola e devido ao bullying, ela teve crises de ansiedades, depressão e com isso ela começou a se automutilar e tentou 3 vezes o suicídio. Se não fosse a busca de profissionais da área de psiquiatria, psicólogos, para esse tratamento eu não conseguiria vencer essa luta. O suicídio é mais comum entre jovens de 15 a 29 anos, o que reflete a necessidade de reforçar o apoio e atenção aos adolescentes, que costumam passar por grandes alterações emocionais. Em 2019, foi sancionada a Lei de Prevenção e Combate à Automutilação e Suicídio, que prevê política de atenção de saúde mental, atendimento psicossocial para a vítima e para a família e orientação da sociedade sobre o tema. A lei é extremamente importante, porque dará embasamento para implementar políticas públicas baseados em dados e números concretos, como, por exemplo, a notificação da automutilação na área da saúde e educação, além de poder ajudar muitas famílias, crianças, adolescentes, jovens que não possuem um poder aquisitivo para pagar um psicólogo, um psiquiatra e principalmente a criação e o funcionamento do DISC 196, que será um atendimento telefônico capacitado para atender os casos emergencial na área da saúde mental. E para falar mais sobre a prevenção ao suicídio, eu converso agora com a porta-voz do Centro de Valorização da Vida, o CVV, a Leila Herédia. Olá, Leila, muito boa tarde para você, seja bem-vinda. Olá, boa tarde, obrigada pelo convite e boa tarde a todos que estão aqui nos assistindo. Bom, é um dia muito importante, né, de reflexão, a gente falar sobre esse assunto que até pouco tempo era tabu, né? A gente não falava muito disso, é preciso falar, refletir e agir. Você atua como voluntária no CVV há cerca de 10 anos, né? Qual a importância dessa escuta afetiva e ela realmente pode salvar vidas, Leila? Sim, o trabalho do CVV é baseado nessa escuta que é o compartilhar das emoções, o compartilhar os sentimentos. Quando a gente fala, a gente reconhece que aquilo existe. Às vezes tem algo que está lá dentro e está revirando dentro da gente, né? Provocando uma angústia, uma tristeza, uma ansiedade. Às vezes a gente não consegue nem dar nome. À medida que a gente fala, a gente vai se expressando, a gente vai se ouvindo também, né? Mas precisa de ser uma escuta sem julgamento, sem crítica, uma escuta na qual a pessoa possa se expressar livremente, sem sentir vergonha das próprias emoções, dos próprios sentimentos. Porque cada um de nós sente de um jeito. Talvez o que seja dolorido para quem está aqui conosco não vai ser para mim e vice-versa, né? Então a gente precisa reconhecer a dor em sua plenitude. Como é que vem sendo o trabalho realizado por vocês? Quantas pessoas atuam em média em todo o país? No Brasil, nós somos cerca de 4 mil voluntários, mas a demanda pelo serviço é crescente, então quem quiser ser voluntário, basta se inscrever no nosso site, cvv.org.br.
A pessoa precisa ter mais de 18 anos, ter esse interesse e passar por um treinamento específico, no qual ela vai aprender como ouvir, como é essa escuta acolhedora, como não julgar, que talvez seja um dos maiores desafios na sociedade de hoje, como dar essa atenção integral, porque quando a gente escuta, a gente tem que parar tudo o que a gente está fazendo e ali estar disponível integralmente para aquela pessoa que pode estar numa situação vulnerável. Então, a gente larga o celular, a gente larga o compromisso, a gente esquece do que está acontecendo no mundo lá fora, para que a gente ofereça um tempo de qualidade para aquela pessoa. É isso mais ou menos que o CVV faz, uma escuta com respeito, com acolhimento, com compreensão no tempo da pessoa, pelo momento que ela precisar falar, de uma forma gratuita e nas 24 horas do dia. Leila, como é que nós, sociedade, como é que a gente pode atuar nessa rede de proteção, como a gente pode ajudar? Porque geralmente as pessoas, elas dão sinais de que algo está errado e que o suicídio pode ser ali um refúgio, né? Quando ela não consegue mais resolver aquela questão, mas ela dá indícios. E como a gente pode ajudar? Sim, todos nós podemos ajudar na medida em que quem está mais próximo, a pessoa que está em sofrimento, vai ser um amigo, um familiar, um conhecido, um colega de trabalho, né? Até que ela se motive a procurar uma ajuda profissional, a ligar para o CVV, acaba sendo um segundo passo. Então, todos nós podemos oferecer, observar, a pessoa está diferente sempre em relação a ela mesma. Então, gostava de ler, de conversar, de sair, assistir uma série, já não faz mais isso, gostava de praticar um esporte, corria, também já está mais quieta, não sai do quarto. Então, uma mudança brusca de comportamento, algo que fuja à rotina dela, necessita de atenção. Não necessariamente vai indicar uma ideação suicida, mas vai indicar que é o momento da gente perguntar, olha, estou vendo que você está diferente, como é que você está, eu estou aqui com você, se você precisar pode contar comigo, é algo que todos nós podemos fazer. Uma coisa que é importante a gente falar é que os sinais existem, sim, né? E é importante que todos nós estejamos atentos a eles. Mas, muitas vezes, eles são imperceptíveis na nossa rotina do dia a dia. Perdemos o áudio da Leila. Perdemos não, é que eu não te ouvi agora no finalzinho, Leila. Pode concluir. Todos nós, a gente tem no nosso dia a dia, na nossa correria, a gente acaba não prestando atenção em determinadas situações. É natural que seja assim, faz parte dessa rotina corrida que nós temos. As coisas costumam fazer sentido depois que elas acontecem e a gente consegue juntar os caquinhos, né? Então, é importante que a gente esteja atento a pequenas mudanças de comportamento. E outro alerta que eu gostaria de deixar é que, para a gente oferecer esse apoio, a gente precisa estar bem. A gente tem que estar preparado para ouvir, para o que a pessoa vai falar. Leila, agora dando serviço, quem nos acompanha, qual é o número do CVV? Quem quiser ligar para o CVV pode falar com qualquer voluntário pelo número 188, às 24 horas do dia, feriado, madrugada. Às vezes fica um pouquinho ocupado pela demanda do serviço, mas é só aguardar um pouquinho. E temos também o atendimento por e-mail, que às vezes até para o jovem, para o adolescente, acaba tendo esse caráter de mediário, né? De poder escrever, expressar mais livremente. Está disponível no nosso site, cvv.org.br. Ok, Leila Herédia, muito obrigada pela sua participação, excelente trabalho de vocês, viu? Vida longa ao CVV. 188 é esse o serviço, é o número. Muito obrigada mais uma vez, Leila. Obrigada. E você vai ver no próximo bloco Direito ao Esquecimento. A reportagem especial de hoje sobre os 130 anos do Supremo Tribunal Federal na Era da República aborda esse tema. Você vai ver o julgamento em que a Corte tratou do direito ao esquecimento. Os detalhes, daqui a pouco eu volto já já. O centro da Constituição Federal é o direito à vida como inviolável e tudo aquilo que torna digna a existência. A segurança, as normas do trabalho, a economia justa, a proteção das nossas crianças e adolescentes, o amparo às nossas famílias,
a saúde e muito mais. Por isso, quanto mais a Constituição for conhecida e cumprida, mais perto nós estaremos da nação próspera em que todos nós sonhamos viver. Um debate sobre a liberdade de expressão e a proteção da privacidade chegou ao Supremo Tribunal Federal por causa de um crime de 1958, a morte trágica de Aida Curi, no Rio de Janeiro. Para a família da jovem, as notícias do assassinato expuseram a memória de Aida e dos parentes. E por isso, os irmãos entraram na justiça pedindo direito ao esquecimento. No Supremo, os ministros decidiram que esse direito não é compatível com a Constituição e a liberdade de expressão deve prevalecer. Saiba os detalhes desse julgamento na reportagem especial de Viviane Novaes sobre os 130 anos do Supremo Tribunal Federal na era da República. No fim da década de 50, um caso chocou o país pela brutalidade. Naquela época ainda não se falava a palavra feminicídio, mas os jornais estampavam um caso de violência contra uma jovem de 18 anos. Aida Curi foi jogada do terraço deste prédio em Copacabana, no Rio, depois de ser espancada e abusada sexualmente por 4 homens. Apenas um deles, Ronaldo Guilherme de Souza, foi julgado e condenado a quase 9 anos de prisão. 50 anos depois do crime, o programa Linha Direta da TV Globo mostrou a trágica morte de Aida. Os irmãos dela entraram na justiça contra a emissora pedindo indenização por danos morais. Alegavam que não havia razão para relembrar a morte de Aida tanto tempo depois. Os parentes perderam a ação em várias instâncias da justiça e entraram com um recurso no Supremo Tribunal Federal. No dia 11 de fevereiro deste ano, a Corte julgava o caso que abriu um grande debate sobre o chamado direito ao esquecimento. O que foi interessante é que os ministros, eles tiveram, vamos dizer assim, a sensibilidade de discutir, no âmbito do julgamento, os limites, né, do direito ao esquecimento. A Suprema Corte discutiu o direito da dignidade humana e da privacidade. Qual era o interesse público de relembrar o caso? Ele deveria ser apagado para as próximas gerações? Os ministros analisaram se seria possível reconhecer a uma pessoa vítima de crime o direito de ser esquecida pelos meios de comunicação e ter o nome apagado da internet. O relator, ministro Dias Toffoli, disse que restringir a divulgação de fatos verídicos contraria a Constituição e que deve prevalecer a liberdade de expressão. Para a família da vítima, uma exibição encenada do crime será sempre dolorosa. Mas, do ponto de vista jurídico, não há afronta à imagem licitamente obtida por sua exibição em formato de novela ou documentário. A estigmatização, assim, que afirmam os recorrentes sentir desde a ocorrência do crime, não pode ser imputada à exibição do programa, que não inovou quanto aos fatos. Para o ministro Alexandre de Moraes, o reconhecimento amplo e genérico do direito ao esquecimento traria a marca da censura prévia. Eu reconheço na Constituição Federal a existência de um abstrato e genérico direito ao esquecimento em relação a fatos reais e concretos ocorridos no passado e contados novamente, ou recontados, narrados novamente no presente, de maneira séria, lícita, objetiva, fidedigna e respeitosa. O plenário entendeu que o direito ao esquecimento é incompatível com a Constituição e negou o pedido de indenização da família de Aida. O caso foi de repercussão geral, ou seja, a decisão passou a valer para todos os processos semelhantes na Justiça. Segundo a decisão, é incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos ilicitamente obtidos e publicados em meio de comunicação social, analógicos ou digitais. Eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação
devem ser analisados caso a caso. Acho que todos têm direito ao acesso à informação, à história, seja sobre fatos positivos, seja sobre fatos negativos, como os crimes violentos de grande repercussão nacional. E até, inclusive, pelo próprio caráter pedagógico. Eu entendo que é viável e é um direito de todos o acesso a essas informações. Temos sempre que olhar o direito à privacidade, o direito à dignidade da pessoa humana, mas também temos que lembrar, né, da necessidade de segurança jurídica, da necessidade de se ter, das pessoas terem acesso ao que ocorreu, das pessoas terem o direito de se informar corretamente sobre o que acontecia no mundo, inclusive para que evitem de cometer os mesmos erros. Algo que a humanidade sabe fazer muito bem, cometer sempre os mesmos erros, apesar das lições da história. O Jornal da Justiça, primeira edição de hoje, fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, uma ótima tarde e um excelente fim de semana para você.